aquilo que Deus diz ao nosso respeito é a coisa mais importante sobre nós. Na verdade, é tudo. Sabe, muitas vezes a gente pensa, na verdade a gente age, né? Como se o fazer o nosso serviço fosse a coisa mais importante para Deus. E claro, isso é muito importante, as nossas obras, o que a gente faz para o Senhor. Mas Deus, ele se importa muito mais com o nosso coração. Deus se importa muito mais com quem nós somos. Deus se importa muito mais com que a gente tenha o entendimento de qual é a nossa identidade nele de fato. Nosso relacionamento com Jesus sempre será sobre ser e não sobre fazer, sobre permitir que aquilo que ele mesmo, que Deus já declarou na sua palavra, defina quem nós somos. Sabe, muito mais do que uma performance de serviço ao Senhor, que isso é muito importante, que nem eu falei, a gente precisa buscar cada vez mais sermos parecidos com Cristo, parecidos com Deus, revelar o caráter dele para esse mundo, para as pessoas ao nosso redor, para nossa família, sabe? Esse é um dos principais, é um dos maiores propósitos pelo qual nós estamos aqui. É a gente, num relacionamento com o Senhor, deixar que Ele molde o nosso coração através da palavra, que transforme o nosso caráter, que transforme a forma como a gente lida com o mundo, lidamos com as pessoas, a forma que nós regulamos as nossas emoções, sabe? O Senhor, Ele não é uma simples religião, um relacionamento, não é uma religião, na verdade. É um relacionamento que realmente é transformador, sabe? E eu acredito que o mundo, as pessoas, elas estão tão fartas de pessoas que se dizem cristãs, se dizem ter um relacionamento com o Senhor, mas elas ainda não praticam a verdade da palavra, elas ainda não vivem carregando a identidade delas, elas não vivem a prática dessa palavra. Cara, as pessoas, o que mais a Bíblia fala, uma das coisas que a Bíblia mais fala é sobre o amor do Senhor. Sobre nós amarmos os nossos inimigos, sobre nós orarmos por aqueles que nos perseguem, sobre nós desenvolvermos o fruto do Espírito, que é a alegria, a paciência, domínio próprio. E nós, como cristãos, a gente está vivendo na prática disso, nós estamos vivendo, carregando essa identidade que nós dizemos ter, que nós dizemos acreditar e tomarmos como uma verdade absoluta sobre nós. A palavra de Deus fala que nós somos filhos amados de Deus. Nós temos vivido como pessoas que têm consciência de que são amadas de uma forma incondicional, que foram perdoadas de uma dívida que ela era impossível ser paga. A gente tem vivido com tamanha gratidão, com tamanha consciência. A palavra diz que nós somos sal da terra. A gente tem temperado os lugares aonde a gente vai. A gente tem levado esperança, alegria. A gente tem sido a boa notícia dos lugares que a gente vai. Ou num círculo de amigos onde está todo mundo falando de notícias ruins, de coisas que não edificam. A gente tem sido esse sal que tempera, que traz vida. A palavra também diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura, nosso espírito é recriado. E nós temos de fato vivido como pessoas que são nova criatura. Nós temos vivido como pessoas que têm uma mente renovada, que busca tirar o que é velho das coisas da vida antiga, padrões de pensamento, formas de enxergar as coisas. Nós temos permitido que a palavra encha os nossos pensamentos, encha o nosso coração, buscar pensar como Deus pensa. Nós temos vivido como novas criaturas ou ainda a gente está vivendo velhas práticas que são contra a palavra de Deus, que ferem o coração de Deus, que não são saudáveis, que não são boas pra gente. Enfim, há tantas outras coisas, características sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos na palavra. Não vou me estender aqui, mas o que eu quero te dizer é que se você entende que você é filho de Deus, que você acredita nessa palavra, que você deixa que essa palavra forme, molde e dite quem você é de verdade, você precisa viver de uma forma íntegra. Ser íntegro é ser inteiro, é ser o mesmo na forma de pensar, sentir, agir.
É nós sermos os mesmos em caráter, em comportamento, em essência, em todos os lugares que a gente for. Claro que com amigos íntimos a gente pode se soltar mais, com outros a gente vai ser mais reservado, enfim. Mas nós somos o mesmo, né? A nossa essência é a mesma, ou com um grupo a gente mente, pode fazer o que quiser da vida, e no outro a gente é outra pessoa, sabe? Nós somos duas caras, ou a gente é íntegro. Eu percebo que tem um chamado do Senhor para nos levar a esse lugar de integridade, a levar a esse lugar de nós realmente sermos e vivermos de uma forma íntegra, nós sermos e vivermos realmente aquilo que nós acreditamos, sabe? Que nem eu falei, o mundo está farto de pessoas, de cristãos que não são a diferença, que não são diferentes, que são como todos os outros, sabe? Cara, a gente precisa viver a prática disso aqui. A gente precisa viver assim, carregando a nossa identidade, os pilares da nossa identidade. E isso deve gerar um temor no nosso coração, sabe? Eu tenho um podcast que é MCast o nome, então M, o E é equilíbrio, M maturidade e integridade, sabe? É um projeto que estava no meu coração, eu e minha amiga, a gente começou. E, cara, a gente fala sobre esses três pilares em vários assuntos, falamos sobre saúde mental. E eu sinto realmente uma responsabilidade de, cara, se eu tenho um projeto que fala sobre equilíbrio, maturidade, integridade, eu preciso me esforçar pra viver de uma forma equilibrada, pra viver de uma forma íntegra, pra viver de uma forma madura. Eu não posso só dizer que eu tenho, dizer que eu faço, dizer que eu sou, eu preciso de fato ser. Sabe? Não adianta só falar e não fazer. Não adianta falar e não ser. Porque o que mais importa pro Senhor é ser. Ele olha o nosso coração, sabe? Ele olha se o nosso coração está alinhado. Ele olha se a gente não é hipócrita, sabe? Se a gente vive realmente aquilo que a gente acredita, se a gente vive realmente aquilo que nós falamos. E, cara, essa exortação não é só pra ti, é pra mim, cara. Eu tô tipo, caraca, refletindo enquanto eu falo pra você, sabe? Eu tô sendo confrontada com isso também. Porque isso é muito sério, cara. Mas, pra ir finalizando, Provérbios 10:9 diz que quem anda com integridade anda com segurança. Então, cara, meu irmão, minha irmã, se nós andarmos de uma forma íntegra, nós estaremos seguros. Nós não precisaremos temer ser uma coisa num lugar, ser uma coisa em outro. Nós não precisamos temer o que as pessoas falam, porque nós vamos ser íntegros. Quando as pessoas vierem falar algo de nós, nós vamos estar conscientes e com a consciência limpa de que, cara, eu tô realmente vivendo aquilo que eu acredito, tô vivendo a minha identidade. Eu não tô sendo hipócrita, eu não tô sendo duas caras, eu não preciso me defender de nada, porque eu estou vivendo íntegra, eu estou em segurança, eu estou seguro, eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu sou íntegro. Então, eu oro para que realmente seja despertado isso em você, para que você ore, reflita sobre a sua vida, sobre as áreas da sua vida que você precisa desenvolver uma maior integridade, onde você precisa realmente realinhar algumas coisas e pedir pro Senhor, me ajuda, me mostra o que não tá alinhado com a minha identidade, o que eu tô deixando de fazer, me leva ao arrependimento e me leva nesse caminho de integridade, porque eu sei que quem anda com integridade anda em segurança. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Comenta aqui, né, qual que é a sua opinião. Me segue no meu Instagram, se inscreve aqui no meu canal e até o próximo vídeo.